Sem delonga, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 46 até o versículo 54. Glória a Deus. Está aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas o filho tinha melhorado, os servos lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia e da Galileia. Amém? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Como sempre, meu Deus, sou necessitado, carente da presença do teu Espírito Santo, do teu Espírito de sabedoria, de discernimento, de conhecimento. Nós possamos nessa noite, Pai, aprender mais desta porção da tua palavra e sair daqui confiante que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse milagre aconteceu, registrado aqui no Evangelho de João, também descrito no capítulo 2, 2 milagres ocorreram em Caná da Galileia. Jesus primeiro ele realizou o milagre da transformação da água em vinho, depois agora ele volta no mesmo lugar e ele agora cura esse jovem. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela relata Jesus fazendo milagres tanto em um ambiente de tristeza, né? No caso, o menino estava doente, o pai veio ali correndo atrás de Jesus, e também o primeiro milagre Jesus fez no ambiente de festa, no ambiente de casamento. Então isso resume que Jesus faz milagre em todos os lugares, né? Tanto no ambiente de festa como no ambiente de morte, de tristeza. Ele está em todos os lugares. Isso mostra a sua onisciência, a onipresença. Deus é maravilhoso. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos esta palavra sobre um tema. Eu gosto de colocar sempre um tema: a suficiência da palavra de Jesus. A palavra de Jesus é tudo para nós. A palavra de Jesus é suficiente para mim e para você. Esse oficial de Roma, o seu filho estava enfermo à beira da morte, segundo o texto, e ele soube que Jesus estava ali naquele lugar, no lugar onde ele estava, e ele foi então procurar Jesus. E a forma como ele procura Jesus que chama a nossa atenção. Então nós temos que tirar do texto aquilo que o texto está nos mostrando. Esse homem ele chegou até Jesus e procurou Jesus. Então a primeira lição que nós tiramos desse texto é: o oficial creu em Jesus, por isso ele o procurou. Ele procurou Jesus porque ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. No versículo 47 vai dizer: quando ele ouviu falar de Jesus, que tinha chegado na Galileia, vindo de Jerusalém, procurou-o. Quer dizer, ele foi procurar Jesus. Não é mesmo? Então, ele se viu em apuros, ele se viu em dificuldade. A primeira pessoa que ele pensou naquele momento, porque era um contexto de enfermidade, com certeza nenhum médico daquela época poderia resolver o problema. Segundo ele mesmo relatou para Jesus, o filho dele estava à beira da morte.
como ele já tinha ouvido falar que Jesus estava fazendo milagre, ele então procurou Jesus. Por que ele procurou? Porque ele creu. Se ele não tivesse crido, se ele não tivesse uma certeza no seu coração de que um milagre poderia acontecer, ele não teria ido procurar Jesus. É por isso que nós também, trazendo para o nosso contexto, nós não temos outra opção, ainda mais nós que já conhecemos a palavra. Todas as vezes que nós nos vermos em apuros, em dificuldade, nós temos um Senhor no céu, aleluia. Nós temos um intercessor no céu. Nós temos Jesus Cristo no céu, aleluia. Nós temos o Espírito Santo aqui. Estudando um livro esta semana, achei interessante uma colocação que o escritor diz que nós temos 2 intercessores. Nós temos o Cristo à direita de Deus Pai. Nós temos o Espírito Santo que está entre nós, que ele intercede por nós. Nós temos praticamente 2 intercessores, né? Não estou separando a trindade, eles estão todos no mesmo lugar. Mas nós podemos entender, como diz a palavra, que Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. E a Bíblia diz que quando Jesus foi aos céus, ele falou assim, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, para estar com vocês. Todas as vezes que vocês estiverem em dificuldade, a Bíblia vai dizer, se vocês não souberem orar, ele vai orar por você, com gemidos inexprimíveis, aleluia. Então isso enche o nosso coração de alegria, a certeza, a convicção de que nós nunca estaremos sozinhos nessa terra. É por isso que nós temos que procurar Jesus. Então o texto está nos mostrando que nós precisamos procurar Jesus. No livro de Jeremias, no capítulo 29, o versículo 13, nos reforça esta ideia de procurar Jesus. E diz assim, e buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Então há uma certeza na palavra. Se nós estivermos com o nosso coração aberto, procurar Jesus, a dificuldade bateu na sua porta, a enfermidade bateu na sua porta. Se você procurar Jesus com todo o seu coração, Ele está dizendo para mim aqui que nós vamos achar Ele. Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar. Amém? Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aleluia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16 também diz assim, cheguemo-nos, pois, com confiança. Olha o que o texto está dizendo. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Aleluia. Deus, Ele está sempre de braços abertos ou com seus braços estendidos para nos socorrer nos momentos de dificuldade. Esse oficial, ele era um oficial famoso, poderia assim dizer. Ele era um homem respeitado na sociedade, mas ele agiu naquele momento como se fosse uma pessoa comum. Ele era alguém reservado, ele era alguém diferenciado da sociedade. Mas mesmo assim, ele se deu, ou melhor, ele se viu como uma pessoa que precisava de Jesus. Ele não teve orgulho. Ele não olhou para a sua farda de soldado e falou assim, eu acho que não vou procurar Jesus não, eu vou me humilhar muito, as pessoas vão me ver. Não. Diferente de Nicodemos, quando nós lemos a história de Nicodemos, Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E muitos estudiosos dizem que ele foi de noite porque não queria que as pessoas vissem ele procurando Jesus. Mas esse aqui não. Esse aqui procurou Jesus no dia mesmo. Ele foi lá, Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha casa, meu filho está à beira da morte. Então ele já chegou clamando ao Senhor. Ele correu o risco de perder talvez o seu cargo de oficial, mas ele sabia que Jesus poderia trazer para ele uma solução para o seu problema. E Jesus está aqui hoje, sim, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Ele é o Deus do impossível, nós só precisamos crer nele. Nós precisamos crer na sua palavra e tomar posse das bênçãos. Muitas vezes, para tomarmos decisões certas, nós precisamos deixar de lado o nosso medo. Foi isso que fez com esse soldado. Esse oficial, ele deixou o medo para lá. Nem se eu perco o meu emprego, eu vou procurar Jesus. Ele é lá de Nazaré, ele é considerado um homem insignificante pelos judeus, alguns deles, mas esse Jesus eu tenho ouvido falar que ele está fazendo milagre, ele pode resolver o meu problema. Então ele deixou o medo de lado e foi procurar Jesus. E muitas vezes também, nas nossas vidas, aquilo que nós estamos enfrentando, não sei o que você está enfrentando, qual a sua dificuldade. E às vezes o maior obstáculo que está diante de você, a maior barreira que está diante de você é o medo. É o medo de tomar uma decisão, de falar, Jesus, eis-me aqui,
Jesus, eu quero a sua ajuda. Jesus, eu reconheço os meus pecados. A melhor coisa que nós fazemos, a melhor coisa que um homem, uma mulher, um ser humano faz, é chegar diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu sei que eu não sou nada sem ti. Eu preciso do perdão do meu pecado. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da sua renovação. Eu preciso que o Senhor faça uma limpeza na minha vida. Aleluia. É isso que nós precisamos, entender quem Jesus é para nós. Para nós atingirmos nossos objetivos em Deus, nós precisamos também, uma outra passagem da Bíblia, nos despir do nosso orgulho, como Naamã. Naamã não precisou despir, usando aqui, tirar a sua roupa, mostrar a sua lepra. Naamã, ele era um homem que era cheio de lepra, e ele não queria mergulhar no rio Jordão só porque as águas eram sujas. Talvez não só por isso, talvez porque pediram para que ele tirasse a sua roupa. Eu acho que a maior vergonha de Naamã era tirar a roupa e mostrar as suas lepras. Mas ele precisou tirar a roupa, mostrar a lepra, mergulhar no rio Jordão 7 vezes, como diz a palavra, e depois ele foi curado. Aleluia! Então, às vezes, não, sempre nós vamos ter que tomar decisões nas nossas vidas. E as decisões, às vezes, ferem o nosso orgulho. As decisões, às vezes, ferem o nosso modo de pensar. Nós temos que deixar de lado a maneira como nós pensamos, se ela estiver fora do padrão bíblico, mas nós temos que pensar como a Bíblia nos orienta a pensar. Nós temos que acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos que segurar nesta certeza: Jesus pode me curar, Jesus pode me restaurar, Jesus pode abrir uma porta, Jesus pode fazer um milagre. Ele não mudou, aleluia! Ele não mudou. Agir firmados na fé é manter o foco naquele que pode resolver. Quem pode resolver? Jesus. Esse homem, ele não teve outra opção. Vou procurar Jesus. E a pergunta que eu faço para você: você tem procurado Jesus? Você tem procurado Jesus? No momento de crise, no momento de dificuldade. Então a primeira pergunta para a nossa meditação: você tem procurado Jesus? A dificuldade bateu na sua porta, as águas estão querendo te afogar, as muralhas estão querendo impedir você passar. As coisas estão começando a dar usar uma palavra aqui, a ficar meio escuro. Você tem procurado Jesus? Porque Deus às vezes permite algumas situações para que nós nos lembremos dele, dizendo: Pai, ei, o Senhor é meu Pai. Ele só quer que você seja, Pai, eu estou aqui. Ele só quer que você dê atenção para ele. Às vezes nós ficamos tão distraídos com a nossa vida, com as nossas coisas, esquecemos que tem um Pai que quer realmente ter um relacionamento conosco. Você tem procurado Jesus? Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: eleve meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do Senhor que vem o nosso socorro, a nossa esperança está nele. Mateus capítulo 11, versículo 28, o Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então aqui, nesse primeiro ponto, nós aprendemos que nós temos uma única solução: Jesus. Procurar Jesus nos momentos de crise. Se nós acharmos que nós damos conta sozinho, nós caímos no buraco. Ou nós andamos 10, 15, 20 passos para trás. Mas quando nós olhamos para Jesus, encaramos junto com Ele, Ele vai sempre abrir uma porta, Ele vai sempre trazer uma solução no momento exato. Aleluia! Você crê nisso? Diga amém. É assim que Ele trabalha, nós não podemos desaconsoar, não. As lutas sempre vêm, as dificuldades sempre vai ter, mas Jesus sempre está ali do seu lado, te ajudando a carregar as suas dificuldades ou a sua carga. Em segundo lugar, meus irmãos, o oficial agiu com humildade, reconhecendo a autoridade de Jesus. No versículo 47 diz assim: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e fez o que mais? O texto está dizendo que ele procurou e fez o que mais? Ele suplicou. Suplicou, quer dizer, ele clamou que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. No versículo 49, o oficial do rei diz: Senhor, vem. Então, tem duas palavras de clamor. A primeira palavra, o texto está dizendo que ele suplicou ao Senhor Jesus. Depois ele diz: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus, nesse intermédio, ainda falou assim: olha, vocês, se não verem sinais miraculosos, vocês não acreditam.
Jesus ainda corrigiu ele. Mas mesmo assim, esse oficial se manteve numa posição de humildade. Ele não reclamou com Jesus. Ele não discutiu com Jesus. Ele sabia de que Jesus era o único que podia levar a cura para o seu filho. Então, mesmo Jesus talvez dando ali uma correção nele, tipo assim, olha, você só vem a mim, ou melhor, você só crê se verem milagres, ou se verem sinais. Mas mesmo assim, a resposta oficial foi: Senhor, venha antes que meu filho morra. Ele queria que Jesus fosse lá, na casa dele. Como ouvimos e respondemos a Jesus determina as nossas orações, melhor, como ouvimos e respondemos a Jesus determina como nossas orações serão respondidas. Ele ouviu Jesus e a forma como ele respondeu Jesus determinou a resposta para ele. Se ele tivesse sido grosso com Jesus, como ele era um oficial, né? Ele era um oficial do rei, se ele fosse grosso com Jesus, ele não teria recebido a bênção. E às vezes acontece conosco também, quando nós ouvimos ao Senhor, ouvimos a palavra, às vezes Deus nos corrige como corrigiu ele aqui, e aí nós não damos ouvido, ou melhor, nós entristecemos, e às vezes nós saímos frustrados, nós não sabemos responder a Jesus, então as nossas orações não são respondidas. A forma como você reage diante daquilo que Deus está falando com você, a forma como você reage diante da palavra que Jesus está ministrando no seu coração, vai determinar como será respondida a sua oração. A humildade ela tem que estar acima de todos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus disse isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós nunca podemos nos exaltar. Nós nunca podemos achar que nós somos superiores. Nós sempre temos que pensar, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui como seu filho, como seu servo. Faça segundo a tua vontade, mas humilhe-se na presença de Deus. Faça como esse soldado, ele suplicou, Senhor, vai lá em casa, Senhor. Eu preciso que o Senhor vá lá em casa. O meu filho está à beira da morte. Eu preciso que o Senhor vá lá. E aí a pergunta que nós fazemos nessa noite, a segunda pergunta. Como você tem suplicado a Jesus? Como você tem suplicado a Jesus? Você tem suplicado? Mesmo diante de uma correção? Mesmo diante de uma correção? Ou você, quando é corrigido, você vira as costas e fala, isso aqui não é para mim? Essa palavra não é para mim? Às vezes nós fazemos isso. E quando nós fazemos isso não significa que o Senhor também vai virar as costas para você. Não. Ele vai te chamar de novo. Ele vai te dar outra oportunidade, porque Ele é o Deus da misericórdia. Amém? Ele é o Deus da misericórdia. Quando você não dá atenção na primeira correção, na primeira palavra, você vira as costas, o Senhor vai te dar outra oportunidade para que você possa novamente ter a oportunidade de receber o seu milagre. Mas como nós temos respondido? Como você tem suplicado ao Senhor Jesus? Em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Clamor, suplicar a Deus, diante da luta, diante da dificuldade, como esse homem estava, ele não buscou outra pessoa a não ser Jesus. Ele não buscou outra solução a não ser Jesus. Ele não buscou outra fonte a não ser Jesus. Porque o que ele tinha em mãos, os médicos não dariam conta, o dinheiro dele não daria conta. Somente Jesus poderia trazer uma solução para ele. O seu filho estava à beira da morte, então ele foi procurar aquele que é o dono da vida, aleluia. Ele foi bater na porta, ele foi buscar, aleluia. E abriu a porta para ele. Jesus deu para ele o que ele precisava, aleluia. Glória a Deus. Então nesta noite você também possa receber esta palavra. Bata na porta, suplica ao Senhor Jesus, porque Ele vai responder no momento certo. Não desanime, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplica com ações de graça, aleluia. Orações e súplica com ações de graça. E aí quando fala de súplica, de oração e súplica, é aquele momento que você tira reservado lá no seu quarto. Não é aquela oração decorada. Aquela oração que você tem que ler, senão você não sabe. A oração que sai do seu coração.
A oração que sai lá de dentro do seu íntimo. Você entra no seu quarto e começa a falar: Senhor, eu sou o teu filho. Começa exaltando o nome dele. Começa glorificando o nome dele. Senhor, tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és grande, tu és poderoso. Tu és maravilhoso. Comece a oração assim. E depois você pode pedir para ele. Depois que você já estiver encharcado com a presença de Deus, as suas petições vão ser mais relevantes. Você vai até pedir da maneira correta. Porque às vezes quando nós não estamos com a presença, nós pedimos coisas que às vezes não tem nem sentido. Então, quando você está cheio da presença, todas as suas petições vão estar alinhadas com o propósito de Deus, com a presença de Deus, com a vontade de Deus. Aí, quando você está alinhado com a presença de Deus, o seu foco vai ser a presença de Deus. Você vai querer mais a presença de Deus. E quanto mais a presença de Deus, mais das coisas da terra você se desliga. Quando você está cheio da presença, mais das coisas celestiais você vai pedir, porque esta é a razão de nós servirmos a Jesus, é desejarmos o céu, é desejarmos a sua presença, é desejarmos a sua glória, é desejarmos a sua confiança, ou melhor, a sua companhia. Nada nos falta quando nós suplicamos ao Senhor. Louvado seja Deus. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, versículo 7. Aquele homem estava angustiado, sim ou não? Estava, não estava? Seu filho estava na beira da morte. E agora, o que eu faço? Procurou Jesus. Suplicou a Jesus. Vai gravando. Procurou, suplicou. Eu não sei qual é a dificuldade, você que está aqui nessa noite. Eu tenho as minhas dificuldades. E às vezes só compartilho com a minha esposa, porque às vezes o negócio é pesado. Com certeza você também tem as suas dificuldades. Mas você precisa confiar que Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele abre porta onde não tem. Ele faz brotar água da rocha. Aleluia. Ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar sem terra seca. Aleluia. Ele, segundo a palavra, mantinha uma nuvem na noite para clarear para o povo passar. Mantinha uma nuvem de dia para que o povo andasse na sombra. Ele enviou codornizes, carne para que o povo comesse no deserto. O Senhor faz coisas extraordinárias. Ele não mudou, é o mesmo Deus. Aleluia. Talvez é nós que não estamos entendendo a grandeza desse Deus. E nós não estamos procurando Ele no momento certo. Você está vivendo uma dificuldade, talvez porque você não entendeu que existe um Deus na terra, ou melhor, no céu, que está olhando para a terra, olhando para você, ouvindo as suas orações. Ele quer te ajudar, aleluia. Só temos que fazer como esse homem, clamar a Ele, procurar Ele no nome de Jesus, aleluia. Antes de uma palavra de cura, vem uma palavra que prova a nossa fé. Jesus falou para ele assim, ó, eu já até citei esse texto, versículo 48. Disse Jesus: se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. Foi uma prova. Imagina só, ele chega até Jesus, né, querendo receber uma cura, uma resposta rápida. Jesus, vamos lá. Então ele esperava assim, já estou indo. Ele esperava uma resposta de Jesus rápida, né? Mas Jesus ainda deu uma correção. Mas se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. E aí, no versículo 49 que nós já lemos, o oficial do rei diz: Senhor, eu gosto de usar essa expressão, dá a impressão que ele falou assim, tipo clamando, chorando: ó Senhor, por favor, vamos lá em casa. Vamos lá em casa, senão meu filho vai morrer. Ele suplicou, ele clamou, mas antes da resposta de cura que Deus vai dar para ele, ele passou por uma provação. E às vezes acontece conosco, sim ou não? Às vezes, antes de Deus responder o sim, Ele traz um intervalo de correção. Mas a resposta vem logo em seguida. Está entendendo? Às vezes, antes da resposta sim de Deus, da cura de Deus, tem um intervalo que Ele vai chamar a nossa atenção. Um ditado mais popular, vai dar uma puxadinha na nossa orelha. E aí, você vai desistir por causa da correção? Ou você vai suplicar como Ele? Ele não desistiu, não. Ele falou assim: não, Senhor, por favor, vamos lá em casa, porque o meu filho está à beira da morte. Ele entendeu o seu lugar, ele se humilhou na presença de Jesus, ele entendeu que Jesus tinha razão. É verdade, o Senhor tem razão, mas mesmo assim, vamos lá em casa,
Como você tem reagido diante da correção de Jesus? Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Aleluia. Então, se nós estamos sendo provados, é porque nós vamos receber a resposta, a coroa da vida. Se nós estamos sendo provados, é porque Deus tem um plano. Deus só prova aquele que Ele ama, aleluia. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, aleluia. Louvado seja Deus. A humildade é saber reagir com mansidão diante de um conflito. A humildade é saber reagir com mansidão diante de um conflito. Salmo 39, versículo 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Diga comigo, quebrantado. E salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra por todas. Presta atenção no texto. O que a Bíblia está dizendo? O justo passa por muitas adversidades. Poxa, pastor, então não compensa. Não vale a pena ser crente. Né? Alguém pode pensar, não vale a pena ser crente. Se a Bíblia está dizendo que o justo passa por muita adversidade, meus irmãos, mas essas adversidades estão em todos os lugares. Nós passamos, talvez, nós sentimos mais porque nós estamos sempre aliados com o Espírito de Deus. E aí a carne quer fazer o contrário. Então é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. Por isso que é uma adversidade, porque a sua carne quer fazer, mas o seu espírito está dizendo não faça. Por isso que é uma adversidade. Para quem está lá fora é tudo normal, nem parece ser adversidade, mas o problema é o mesmo. O problema mal resolvido é o mesmo. Aqui nós estamos com Cristo e aqui nós podemos receber a ajuda do Espírito Santo. As adversidades, elas não vão vir sem a ajuda do Espírito Santo, como diz a palavra. O Senhor nos livra de todas, aleluia. O Senhor nos livra de todas, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus as trata como filho, ou melhor, Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Amém, irmãos? Qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? E a terceira pergunta da noite. Você tem se mantido humilde diante das correções? Você tem se mantido humilde diante das correções? Quem é corrigido, porque tem um pai. Quem não se sente corrigido, é porque não tem um pai. Mas se você se reconhece como filho, aceite a correção. Porque logo depois da correção, vem a resposta. Logo depois da correção, vem a palavra de Jesus para esse homem: pode ir, que o seu filho será curado. Ele suportou, ele foi humilde, ele procurou, ele suplicou, ele foi humilde. E agora, na última passagem, o oficial agiu confiante nas palavras de Jesus. Ele procurou, ele suplicou, ele foi humilde e agora, pelo final, ele esperava que Jesus fosse com ele. Mas o texto vai dizer que Jesus não foi com ele. Só que ele creu. Aqui que está a chave do texto. A palavra de Jesus é suficiente. Quando Jesus olhou para ele, pela resposta que ele deu: Senhor, mas vamos lá em casa, meu filho está à beira da morte. Jesus respondeu para ele: pode ir, o seu filho continuará vivo. Jesus falou para ele com confiança e ele recebeu aquela palavra de verdade no seu coração. E a Bíblia diz que ele confiou na palavra e partiu. Glória a Deus. Ele confiou na palavra, tudo isso, querido, porque ele começou um processo. Ele procurou Jesus, ele exclamou a Jesus, ele se humilhou na presença de Jesus e agora ele tem a resposta de Jesus. Ele já estava com o seu coração cheio da presença de Jesus. Ele não teve dúvida: eu vou confiar na palavra dele, eu vou, porque com certeza meu filho será curado. E aí, no meio do caminho, como nós lemos o texto, ele tem a surpresa, os seus servos, e vem vindo de encontro com ele, se encontram no meio do caminho.
E no meio do caminho, os servos vêm com a notícia: ei, o seu filho está curado, está vivo. Glória a Deus. E aí ele tinha de tirar uma prova. Para aí, mas que hora que foi? Qual foi a hora que ele ficou bom? E a Bíblia diz que quando os seus servos disseram uma hora, mais ou menos 1 hora da tarde, se não fala a memória que eu falei aqui, ele trouxe na sua memória exatamente a hora que Jesus falou. Exatamente a hora que Jesus falou: pode ir. Está entendendo o milagre? Então, não precisou de Jesus ir lá. Não precisou de Jesus ir lá tocar. Não precisou de Jesus ir lá fazer aquela oração cumprida. Não. Só precisou dele confiar na palavra de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, nós temos que confiar na palavra de Jesus. Talvez nós estamos esperando um anjo cair do céu, nós estamos esperando alguém vir lá de outro planeta entregar uma palavra para você. Não, confie na palavra que já está aqui para nós. Aleluia. Esta é a palavra que você tem que confiar. A palavra que Deus está dizendo para nós hoje: olha, procura Jesus, clame por Jesus, se humilhe nos pés de Jesus e você vai ouvir a resposta de Jesus. Ei, pode ir que o seu filho será curado. Ou pode fazer que vai dar tudo certo. Pode ir que eu vou abrir uma porta. Pode fazer porque eu estou dando a chave para você. Enfim, ele tem a resposta. Aleluia. Mas tudo isso dependeu de atitude do homem, atitude do servo, atitude de humildade, de procurar Jesus, de clamar por Jesus, de pedir socorro por Jesus. E quando ele faz tudo isso, ele recebe a bênção. Ele foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca abandona os que o buscam com sinceridade. Nunca, jamais na história nós ouviu falar que Jesus abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Amém? A não ser que nós somos ansiosos, porque tem aqueles ansiosos, apressados, né? Que Jesus faz no seu tempo. Nós temos que esperar o tempo de Deus, irmãos. Aleluia. Salmo 9, versículo 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Deus não te abandona. Amém? Deus nunca te abandonou, jamais vai te abandonar. Nós que abandonamos Ele, precisamos ter um coração tranquilo, confiante na palavra de Jesus. Como esse homem teve tranquilidade ali, ele não se estressou, ele não revoltou com Jesus. Quando Jesus repreendeu ele, ele só disse: Senhor, vamos lá em casa, o meu filho está doente. O coração dele estava quebrantado, porque ele estava perto do Todo-Poderoso, o Jesus, o Senhor dos Senhores. E às vezes, amados irmãos, muitas pessoas não recebem uma bênção, porque elas não chegam diante de Jesus quebrantado. Muitas pessoas chegam diante de Jesus querendo exigir que Jesus faça alguma coisa. Não, nós precisamos ter um coração tranquilo, confiante na palavra de Jesus, ter tranquilidade de esperar com paciência. Aleluia. João 14, versículo 1 diz assim: não perturbe o coração de vocês. Jesus falando: não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Aleluia. Você crê que Jesus pode fazer o impossível, sim ou não? Vocês crerem nisso? É isso que nós precisamos. Crer somente. Falar que você não vai passar por luta é mentira, todos nós passamos. Mas o bom é passar sabendo que está tudo certo, faz parte do plano de Deus. Forjando-nos, capacitando-nos, aleluia. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todo o seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. É só confiar, colocar diante dEle, como o texto está nos ensinando, procurar Jesus, se humilhar por Jesus, suplicar Jesus. Aleluia. A resposta pode não ser a que desejamos, às vezes, mas é a que Jesus sabe que nós precisamos. Sim ou não? Muitas vezes a resposta não é aquela que nós pensamos, mas é aquela que Jesus sabe que você precisa. Ele que sabe. É Ele que sabe o que você precisa. Sim ou não? Eu confio nele. Glória a Deus. O oficial pediu:
vem Jesus na minha casa. Jesus disse, pode ir. Jesus não respondeu o que ele quis. Sim ou não? Jesus não respondeu o que ele quis. Jesus poderia ter respondido conforme ele pediu. O que ele pediu? Senhor, vem na minha casa. Jesus poderia ter respondido, eu vou, estou indo lá com você. Onde que é? Qual é o endereço? Me passa a localização. Né? Não, mas Jesus falou assim, não, você pode ir. O seu filho será curado. Ou melhor, o seu filho continuará vivo. Glória a Deus. E a quarta pergunta que eu faço para você nessa noite. Você tem confiado nas palavras de Jesus? Você tem confiado nas palavras de Jesus? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Para nós concluirmos, meus irmãos, a palavra se cumpre. A palavra se cumpre e gera fé em toda a casa. Quando você confia no Senhor Jesus, essa palavra gera fé. O texto vai dizer para nós, olha que interessante, versículo 53. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. O que aconteceu? Não foi só a cura do menino, não. Toda a casa encheu da glória de Deus. O texto vai dizer assim, assim creram ele e todos de sua casa. Aleluia! Quando você presta confiança no Senhor, quando você entra no processo correto daquilo que Deus está te pedindo, Deus vai entrar não só na sua vida, Ele vai entrar na sua casa, vai mudar a sua família, vai mudar o destino dos seus filhos, dos seus netos. Deus vai fazer uma mudança, a palavra do Senhor vai entrar na sua família e todos vão ser restaurados pela palavra de Jesus, aleluia. É por isso que o tema dessa palavra é: a palavra de Jesus é o suficiente para que nós possamos encontrar o milagre, encontrarmos a saída. A palavra de Jesus é o suficiente. Vamos ficar de pé. Aleluia.